Bom dia, sétimo ano. Continuando nossa matéria do teste, agora falando sobre o relevo. Página 10, classificação do relevo brasileiro segundo Jurandir Ross. O Brasil possui diferentes formas de relevo devido à sua extensão territorial. A diversidade do relevo apresenta-se sob forma de estruturas diferentes, como planaltos, depressões e planícies. Então, o nosso país, por conta da sua grande dimensão, extensão, tamanho, ele vai apresentar diferentes formas de relevo. As principais formas de relevo são planície, planalto e depressão. Isso não significa que não tenham outras formas de relevo, como montanha, vale, serra, mas essas são as principais, as mais representativas que aparecem dentro do nosso país. E a gente vai ver que esse estudo foi mais aprofundado pelo geógrafo Jurandir Ross. No Brasil, nós podemos caracterizar o relevo como de altitudes modestas. Então, não são de elevados picos, nem de muita planície. Quando fala de altitudes modestas, razoáveis, nem tão elevadas, mas também não tão baixas. Em 1989, estudos detalhados sobre as características geológicas, tipos de rocha, então presta atenção, quando vai falar de características geológicas, eu vou falar do tipo de rocha. Geomorfológica, eu vou falar da evolução das formas de relevo, porque o relevo ele vai mudando com o passar do tempo. Quando eu falo de formas pedológicas, é o tipo de solo. Lá em cima era o tipo de rocha, agora o tipo de solo. Hidrográfica vai envolver a parte de água, os rios e os outros recursos hídricos, mar, lago, córrego. E da vegetação, aprimoraram as pesquisas sobre a unidade de relevo brasileiro e possibilitaram um conhecimento mais profundo do assunto, levando a uma classificação mais detalhada. Jurandir Ross, conceituado geógrafo brasileiro, com base nos estudos de Azir Abi-Saber, seu antigo professor, e nas análises das imagens de radar obtidas pelo projeto Radam Brasil, aprofundou seus conhecimentos sobre as formas e unidades de relevo brasileiro. Então, antes dele, já tinham outros pesquisadores, geógrafos, que pesquisavam sobre o relevo brasileiro. Só que Jurandir Ross, o que ele fez? Ele pegou os estudos anteriores aos dele e foi aprofundando, até usando a questão da tecnologia, como o radar, do projeto Radam Brasil. Os estudos de Ross, ou melhor, o estudo de Ross foi minucioso e resultou no mapeamento completo do relevo brasileiro e de todas as suas potencialidades quanto aos recursos naturais do país. O mapa que foi construído a partir dos dados dessa pesquisa apresenta 28 unidades de relevo classificadas de acordo com suas planícies, depressões e planaltos. Então, dentro da planície, planalto e depressão, aí vai se detalhando. A gente vai ver o mapa na próxima página. Depois eu quero que vocês leiam esse Saiba Mais, que vai falar um pouquinho mais do projeto Radam Brasil, que foi uma das bases de estudo e de pesquisa do Jurandir Ross para o relevo brasileiro. E aí embaixo vamos ver o que seriam os planaltos, planícies e depressões. Jurandir Ross classificou as depressões como áreas de relevo levemente aplainado e rebaixado em relação às áreas de entorno, onde há ação tanto da erosão quanto da sedimentação, porém com predomínio dos processos erosivos. Então vamos ver o que seria isso. Depressão, um lugar levemente aplainado, ou seja, ele é plano, é mais reto. Não significa liso de tudo, mas é mais plano. Rebaixado em relação ao seu entorno, ou seja, um lugar que é mais baixo e em volta o terreno é mais alto. Imagina aqui o centro de Mendes.
O centro de Mendes fica abaixo e em volta nós temos vários morros. E nessa depressão acontecem dois processos. Acontece a erosão, que é onde os lugares mais altos, né, vão se desgastando. Você já deve ter visto em alguns morros e encostas que com o passar do tempo a chuva vai abrindo aquelas valas no morro, né, vai desgastando a terra, vai desmoronando um pouco o morro. Isso é erosão. Então, nas depressões acontecem as erosões, que é esse desgaste do solo das regiões mais elevadas, mais altas, e acontece também a sedimentação. A sedimentação é o acúmulo de material. Então, todo material que se desgasta em volta da depressão das regiões mais altas vão se acumulando na região mais baixa. Então, a terra escorre do alto e acumula embaixo. E dentre esses dois, o que mais ocorre é a erosão. Então, depressão, um lugar levemente aplainado, mais baixo que os seus arredores. E na depressão acontece tanto a erosão, que é o desgaste dessa área mais elevada, e a sedimentação, que vai acumulando. Tudo que cai do lugar que está mais alto vai se acumulando nas regiões mais baixas. Esse geógrafo classificou os planaltos como áreas de altitude relativamente elevadas, formados por rochas resistentes, escudos cristalinos, e delimitados por escarpas, aclive acentuado do relevo, onde os processos erosivos são predominantes e as superfícies são irregulares. Então, o que seria o planalto? São regiões mais elevadas. E na beirada do planalto tem um declive, ou seja, uma queda, onde termina a região mais elevada e tem uma queda, que é chamada de escarpa. É como se fossem grandes paredões onde termina o planalto. E no planalto, o principal processo de ação é a erosão, porque está no alto, né? Então, chuva, vento vão desgastando o terreno e jogando para baixo o solo, rochas que vão se desgastando com o tempo. As planícies foram classificadas como áreas mais baixas e planas do relevo, onde o processo de sedimentação é predominante, já que essas áreas recebem sedimentos oriundos dos planaltos e depressões. As planícies são áreas que estão em constante construção. A partir da deposição de sedimentos, os planaltos e as depressões são áreas que sofrem constantes desgastes. Então, as planícies são aquelas regiões mais baixas e que sempre estão sofrendo transformações, porque tudo que vai desmoronando, vai erodindo, né? vai sendo transformado pela erosão das regiões mais altas, vão acumulando nas planícies, que são as regiões mais baixas. Então, eu falei ali que o planalto ocorre principalmente erosão, que é o desgaste. Na planície é o contrário, ocorre em maior quantidade a sedimentação. Por ser a região mais baixa, tudo que vai caindo das regiões mais elevadas vai sedimentando, vai acumulando na planície. Então, essa planície ela vai mudando com o passar do tempo. E terminou aí falando, né, que se a planície é um lugar de sedimentação, que é o acúmulo, as depressões e os planaltos são lugares de desgaste, né, que vai cedendo. Aí nós temos um mapa representando os planaltos, depressões e planícies do Brasil, mas levando em conta que existem outros tipos de relevo também, e o desgaste aí é para esses 3 tipos, tá bom? Agora, após o mapa, vem mostrando o relevo e sua transformação em cada região. Então, eu quero que vocês leiam, tem bastante coisa para ler, página 11, 12, 13, tá vendo? Cada região no Brasil. 14, 15 e termina na 16. Quando acabar de ler as características de cada região, vocês vão fazer os exercícios até a página 19. Tá bom?
E qualquer dúvida sobre as características de cada região, vocês vão me perguntando lá no grupo. Tá? Mãos à obra, boa leitura.